Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, primeiramente que a gente não pode fazer terra arrasada. Como eu sempre falo, a gente tem do 1 ao 11 ótimos jogadores. O nosso time titular é formado por muitos ótimos jogadores. Depois a gente tem uma segunda linha que são os reservas, que nem sempre vão ser os melhores, mas que são competitivos, podem fazer jogo difícil contra qualquer time. Vide Ceará, que é um time difícil tu enfrentar o Ceará lá em Ceará. Vide que o Corinthians perdeu. Vide que o Ceará ganhou de times que fazem campanha lá em cima e campanha média, e é um timezinho bem encaixado, um time que sempre gera dificuldades. Aí a gente pode também ver o Atlético Paranaense, que ganhou desse mesmo Palmeiras, e olha que o Atlético Paranaense naquele momento estava totalmente desfalcado, ganhou do Palmeiras. A gente fez um jogo, e a gente tem que colocar uma coisa também, o Brasileirão é um bom campeonato, onde a gente sempre vê que tem distintas maneiras, formas e distintas estratégias dentro dos jogos que os técnicos tentam envolver um ao outro. Tem o Diniz, que gosta de sair mais bonito, que gosta de trabalhar bem a bola, que é um jogo muito bacana de ver. Depois tem o jogo do Goiás, que eles também tentam sair com a bola, mas é um jogo mais defensivo, mais de aguentar, que conseguem também, dentro da proposta, fazer uma proposta bacana de ver dentro do jogo. Mas o que tem que ser dito também é que no jogo contra o Palmeiras, o nosso primeiro tempo foi assim um desastre. A gente deu muita liberdade pro Palmeiras porque a gente não atacou, a gente não se defendeu bem, a gente não saiu em transição rápida com qualidade, meio de campo estava perdido, não estava conseguindo desenvolver nada. O nosso primeiro volante, o Gabriel, foi uma desgraça, foi envolvido, não conseguiu fazer nada. Basicamente ninguém jogou, né? Foi só uns últimos minutos que a gente fez uma pressãozinha assim bem furreca. Isso que me irritou, né? Porque a atitude, velho, vamos pra cima, vamos pressionar o portador da bola, não vamos dar liberdade pro jogador. O jogador tá partindo pra nossa área. Vamos fazer falta tática, vamos fazer uma falta um pouquinho mais forte, sem, claro, matar o jogador adversário. Vamos ser inteligente, porra! Embora tenha muitos jogadores inteligentes no nosso grupo, mas o que eu digo, não deixa chegar perto da área, porque tu dando vantagens pro adversário, ainda mais quando o adversário é bom e é muito bem treinado por um bom técnico, a gente vai tomar na tarraqueta. É foda isso, né? Porque o Inter que eu gosto e que eu acho do caralho é o Inter do segundo tempo. Um Inter que troca protagonismo quando enfrenta equipes do mesmo nível, que vai pro ataque, que faz jogadas associativas. É só ver como o alemão entrou. O alemão jogou muito bem. Eu até achava que ele era muito tosco, eu até já falei, já fui muito... já me precipitei demais com esse jogador, acho que eu vou até começar a parar às vezes de me precipitar em determinados momentos, mas é óbvio que a gente tem que analisar os jogos. Mas o alemão, a gente tá vendo que ele tá evoluindo, e evoluindo muito bem. O alemão, quando ele entrou, ele puxou, os marcadores eles enlouqueceram, não conseguiam marcar o alemão se associando, tanto que o alemão deixa na cara do gol o Maurício, que se deixa envolver pelo muito bom goleiro deles, né, que é o goleiro do Palmeiras. Mas pelo amor de Deus, tu é um meio campista, embora o Maurício não entrou mal, mas tu é um meio campista, tu tem que saber tirar do goleiro, ou se tu não vai conseguir fazer o gol, passa para um companheiro que tá melhor colocado dentro da área para fazer o gol. São essas coisas que me irritam, porque a gente deixou para trás vários pontos em jogos onde a gente poderia ter ganhado, porque eram adversários menores que nós. Atlético Goianiense a gente não jogou bem, mas poderia ter ganhado, porque foi um comecinho bom, a gente se perdeu no meio do caminho, mas era um jogo para ganhar. Avaí, a gente jogou muito bem, criou 300 mil chances, perdeu gols, poderia ter ganho.
O jogo contra o São Paulo, o VAR, essas linhas traçadas estão nos prejudicando, porque são linhas traçadas assim, muito suspeitosas, porque, pelo amor de Deus, a gente vê cada coisa que eles apitam e aquelas linhas ali mal feitas, bem mal desenhadas, é foda, porque nos prejudicaram contra o Botafogo e contra o São Paulo. Óbvio que a gente teve, que o Botafogo foi prejudicado com um jogador com um pênalti que não aconteceu, mas isso não quer dizer que também tem que prejudicar depois o time, o Inter. Nenhum dos dois lances deveriam ter sido colocados, ainda mais aquela linha traçada, mal traçada, pelo amor de Deus. É foda, porque a gente vê também como a arbitragem influi, principalmente para Rio e São Paulo, porque na dúvida é para Rio e São Paulo. Porque é foda. Por exemplo, aquele pênalti que não foi dado pro Inter, já aconteceram vários desses pênaltis no Brasileirão, para times de lá, do Rio e São Paulo. Aquela falta que só o Rodinei foi expulso, já aconteceram várias vezes com juízes, e com o mesmo juiz, aquele juiz, e ele não deu vermelho. É foda isso, porque tu tira as vantagens, tu acaba gerando pro adversário. Porque quando tu enfrenta um time do mesmo nível, pequenos detalhes influem demais dentro do jogo. Eu espero que o Mano não faça mais cagadas assim, porque a gente perdeu um meio de campo pro Palmeiras, a gente foi muito passível no primeiro tempo. Eu quero o Internacional como o Internacional do segundo tempo, como o Internacional de alguns outros jogos bons que a gente fez, contra o São Paulo, contra o Colo-Colo. O Internacional agressivo, que sabe trabalhar a bola, porque a gente sabe fazer gol de jogada construída. É só ver o gol que a gente fez contra o São Paulo, uma jogada bem construída, desde a nossa área até o Depena encontrando o alemão fazendo jogada individual, cruzando pro pé do Henrique fazer o gol. No próprio gol contra o Palmeiras, uma jogada bem trabalhada, tac, desde lá de trás, o alemão vai e passou por uns bons jogadores do Palmeiras, encontrou o Edenilson, depois o Edenilson encontrou de volta ele. Jogadas bem trabalhadas, bem construídas, a gente tem condição de fazer, a gente pode ser agressivo. As jogadas, a gente não tem que dar chance pro adversário, a jogada ela tem que ser destruída muito antes da bola chegar na nossa área, ou com uma falta tática, ou com uma falta um pouquinho mais dura, mas sempre no nível de... não sendo agressivo, num nível, como eu posso dizer, no nível aceitável, onde tu não vai gerar problemas para nós mesmos. Isso dá uma tristeza, porque a gente poderia estar na liderança. Até porque num Campeonato Brasileiro, tu não precisa ser o mais rico, tu precisa ter regularidade contra as equipes menores e contra as equipes médias, porque tu tendo uma boa regularidade aí e trocando pontos com do mesmo tamanho teu, mesmo que nessa nossa última racha, onde a gente empatou contra o Atlético Paranaense, empatou com o São Paulo e perdeu pro Palmeiras, não foram tão positivos, né, porque tivemos 2 empates e uma derrota, até porque os jogos também são duros, né? Esses nossos últimos jogos foram muito duros, por isso que outros adversários cresceram e inclusive também nos passaram. Mas eu acho que a gente tem boas possibilidades, até porque esses adversários que nos passaram também vão ter rachas que eu digo são partidas seguidas com adversários difíceis e que também a gente vai poder cercar. Eu acho que o que a gente tem que fazer é ser inteligente nos jogos. Quando a gente tá na frente, cadenciar, aí sim fazer aquele toque-toque do Guardiola que é chato, porque pra mim o bom jogo é aquele jogo direto, de velocidade, que também tu sabe, tu consegue construir desde lá de trás, mas com velocidade, aceleração, passe rápido e até em direção ao gol. Embora a gente também o Inter tem uma mescla de tudo isso. A gente tem que matar jogadas muito antes que as jogadas elas venham pro nosso gol. A gente não pode dar tanta liberdade pro adversário conseguir cruzar na nossa área e nos gerar perigo, ainda mais tendo o Daniel, que é fraquíssimo. Sei lá, eu sei, o Daniel nos salvou em muitos jogos, mas sabe aquela defesa que eu quero? É aquela defesa que vai me garantir título. Como, por exemplo, o Armani fez em 2018, quando ele defendeu um cara a cara com o Everton Cebolinha.
aquilo ali garantiu o título, porque levou o River à final. O Armani nos pênaltis contra o Cruzeiro. O próprio Vander, o goleiro do Palmeiras, ele levou o Palmeiras para a final da Libertadores. O que ele fecha o gol. E também, por exemplo, o River Plate, quando enfrentou o Palmeiras na Libertadores, o River Plate criou umas 300 mil chances, mas o Everton foi muito bem fechou o gol, o que ajudou muito o Palmeiras a ir para a final. O goleiro, ele influi, ele te ajuda. Eu quero aquele goleiro que vai te ajudar a garantir a vitória, ou pelo menos ele vai ajudar a garantir aquele 1 ponto em um jogo que está muito difícil. Eu não quero aquele goleiro como o Daniel que ele defende, faz algumas defesas, mas muitas vezes são defesas para garantir, para não perder, são defesas que não vão influir no resultado. A gente tinha o Carlos Miguel, goleiro grande, de boa envergadura, que gerava temor ao adversário. Aí ele foi pro Corinthians, só porque não valorizaram o nosso goleiro. É foda tudo isso, porque isso é um acúmulo de coisas que irrita, né? Por mais que a direção nesse último ano tenha ido muito bem, acertou mais que errou, perder um goleiro daquele. Eu tenho o próprio Kehler, eu gosto do Kehler, acho o Kehler um goleiro grande, de boa envergadura, que também é um goleiro muito interessante para ser titular do Inter. O que me irrita também nos goleiros é que parece que não estudam, né? Principalmente para batedores de pênalti. Desde o Lomba a gente não tem um goleiro que tenha pelo menos um bom nível em pegar pênaltis. Porque pênaltis também te garantem coisas boas, te garantem 3 pontos, te garantem tu ter, pelo menos empatar. É algo que também influi muito. E por vezes